E o livro de hoje é esse daqui, mais uma biografia. Essa biografia de hoje é de Samuel Nistron. Ele foi pioneiro no ensino de escolas bíblicas. Uau, muito interessante, né? Se você gosta de escola bíblica, aproveite e já se inscreva no canal. E também, se você quer adquirir excelentes livros, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos para o nosso livro de hoje. Esse livro foi escrito por Samuel Nelson. Samuel Nelson, ele é filho do amigo de Samuel Nistron, de Nels Nelson. Então ele era filho de Nels Nelson, outro dos pioneiros aqui. Muito amigo, e no livro vai falar muito sobre também esse homem, mas é a biografia de Samuel Nistron. Samuel Nistron, ele foi um grande missionário. Logo já bem no começo da sua juventude, ele já saía pela Suécia mesmo, que ele era de lá, né? Ele saía para pregar a palavra de Deus em outras cidades, ali pela região mesmo. Mas certo dia, ele estava na igreja. E quem estava lá? Um missionário muito importante, que também é responsável por trazer o Pentecoste para o Brasil, Daniel Berg. E Daniel Berg estava lá, esse missionário, falando sobre a missão no Brasil. Como estava se dando a obra missionária aqui no Brasil, como estavam os trabalhos aqui. E naquele instante, Samuel Nistron acendeu o desejo missionário de vir também contribuir para o reino de Deus aqui no Brasil. Uau, né? E aí, só que não foi de imediato que ele veio para cá. Passou-se um tempo estudando e buscando confirmação no Senhor para ver se aquele desejo no coração dele não era apenas só dele mesmo, ou se Deus confirmava essa vinda dele para o Brasil. Ele não era casado ainda e por volta dos seus 25 anos ele casou com Carolina, também da Suécia. E essa esposa dele, com 29 anos na época, eles casaram. No mesmo dia que eles casaram, eles já foram ungidos para ser missionários. E aí, agora eles não... E aí, mais interessante ainda, intrigante, é que no dia do casamento, eles recebem a Assunção e no mesmo dia, eles embarcam para iniciar a viagem para vir para o Brasil. Nossa, interessante, né? Casa e já vem. Nos nossos dias, nós temos todo um romantismo no casamento, lua de mel e tudo mais. Já pensou você casar hoje e já, ser recebido como missionário e já ir fazer missão? Já pensou? E foram longos meses viajando para chegar no Brasil. E quando chegaram no Brasil, eles pararam no Porto do Pará. E lá, eles foram recebidos por Daniel Berg e Gunnar Vingre, os nossos pioneiros da Assembleia de Deus. E eles foram morar junto com eles. Então foram recebidos e foram morar junto. E aí ele passou um tempo aprendendo os costumes do povo brasileiro e aprendendo o idioma, porque ele falava inglês e aqui era o português, né? E aí a língua portuguesa. Então ele era necessário aprender o idioma. Como que ele ia falar com as pessoas sem conhecer o idioma e como ele ia falar com as pessoas sem conhecer a cultura dele. Porque nessa época o trabalho era muito carente de ceifeiros, de pessoas para trabalhar e não tinha muito cristão, muita gente para trabalhar na obra do Senhor. Então ele ficou-se um tempo aprendendo e indo nas viagens com Daniel Berg para pregar a palavra de Deus nas ilhas pelo Pará fora. A igreja lá no Pará recebia muitas mensagens do irmão Severino Moreno, que estava no Amazonas e já tinha pregado a palavra de Deus para muita gente, tinha muitas pessoas ali já servindo a Jesus. Então era necessário que se enviasse para lá pastor. E nessa época eu falava para Samuel Nistron, por que você não vai, Samuel Nistron? E aí ele falava bem assim, não, porque antes eu preciso conhecer a cultura desse povo. Então ele falava que como que ele ia pregar a palavra de Deus para as pessoas sem conhecer a sua cultura, sem conhecer os seus costumes. Realmente, nós devemos conhecer os costumes do lugar que nós vamos pregar a palavra de Deus. E aí ele falava que teríamos que ser como Paulo,
porque Paulo, para estar no meio, para ganhar os gentios, ele se fazia como os gentios, para ganhar os judeus como os judeus. Então, o que isso quer dizer? Conhecendo a cultura dessas pessoas, conhecendo o seu idioma, e depois de passado um tempo aprendendo sobre a cultura e o idioma, ele foi sim para o Amazonas e chegou lá, se encontrou com o irmão Severino Moreno e deu sequência ao trabalho ali por algum tempo. E ele ficou muito tempo nessa entre o Pará, o Amazonas, também muito para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro estava Gunnar Vingre, que sempre pedia reforços para que mandassem mais outras pessoas, outros pastores, para também auxiliar na obra no Rio de Janeiro. E também esteve à frente do jornal Boa Semente, que passou a ser depois lá na frente Mensageiro da Paz. E ele andou muito, contribuiu muito nos estados todos do Brasil, vamos dizer assim, foi até para o sul também, e lá também ele ensinava a palavra de Deus. Um dos grandes dons que eu posso aqui dizer, após ler essa linda biografia de Samuel Nistron, era ensinar as pessoas a palavra de Deus. Ele gostava muito de dar estudos bíblicos da palavra de Deus. E é interessante que hoje, às vezes, a gente não tem tempo para se dedicar ao estudo da palavra de Deus ou ir na escola bíblica. Às vezes, na nossa igreja tem uma escola bíblica e nós não dedicamos tempo para passar ali estudando a palavra de Deus. Ele conta que lá no sul ele passou um tempo, uma semana inteira, só ensinando a palavra de Deus. E viam pessoas de carroça, via pessoas de cavalo, via pessoas de a pé, pessoas de trem. De todas as formas as pessoas vinham estudar a palavra de Deus. Olha só como era difícil, eu fiquei pensando como era difícil. E as pessoas, elas iam, porque elas tinham sede de estudar a palavra de Deus. E ele fala que um dos grandes problemas do jornal Mensageiro da Paz era que existia poucos irmãos alfabetizados no nosso país, no Brasil. Então não tinha umas tiragens muito grandes. E era necessário, então, ir aos locais e ensinar a palavra de Deus, para as pessoas ouvirem e entenderem a palavra de Deus. É muito bonito, né? Essas coisas impactam nossas vidas e a gente tem que realmente buscar, igual ele fala, buscar e se aprofundar na palavra de Deus, porque aí vamos ter convicção e força para falar de Jesus, sem errar, e vamos poder examinar as escrituras, o que as pessoas estão falando, conforme a gente estuda, a gente examina o que as pessoas estão falando e nós não vamos cair, né, nos falsos profetas, nos falsos ensinadores, porque nós vamos poder contestar através da palavra de Deus. Mas isso só se tem, como diz Samuel Nistron, através do estudo em profundidade da palavra de Deus. E Samuel Nistron, sendo pioneiro das escolas bíblicas no Brasil, então passou-se um tempo dando apenas estudos da palavra de Deus, né? E aí montou-se a primeira escola bíblica em março de 1922. Só que essa escola bíblica, ela não era para todos os crentes. Não era para todos os cristãos. Ela era apenas para os missionários e alguns irmãos convidados. Então era algo restrito. E hoje nós temos a liberdade de todos termos a escola bíblica para ir todos os domingos e assim mesmo nós não valorizamos muitas vezes, porque às vezes qualquer coisa nos deixa sem ir para a escola bíblica, não temos todo esse afinco que as pessoas tinham antigamente. Porque nessa primeira escola bíblica, as pessoas vinham de muito longe, esses missionários vinham de todas as partes do país para poder estudar a palavra de Deus, com todo esse amor, com toda essa grandeza. E aí ele traz aqui no livro os temas que eram estudados, é estudado sobre Jesus, vários temas, vários estudos, é muito bom de ler. E ainda o autor do livro traz algumas partes também dos estudos que ele dava, a forma que ele pregava. Tem um capítulo todo que é um estudo, a forma que ele falava. Gente, é muito bonito. Queria muito eu estar presente numa escola bíblica dessa. E Samuel Nistron, mesmo trabalhando com Gunnar Vingre, ele teve alguns desentendimentos com o nosso pioneiro Gunnar Vingre. Por quê? Ele era contrário ao ministério da mulher nas igrejas. Então ele era desfavorável a isso. Para ele, as mulheres não poderiam ensinar
pregar. As mulheres teriam outros trabalhos auxiliares, mas não esses de ministrar a palavra de Deus, uma mulher pregadora. Pelo contrário, Gunnar Wingre, ele defendia a ideia que as mulheres sim poderiam ministrar, pregar, ensinar nas igrejas, né? E tanto é que a sua esposa, vou deixar aqui listado a biografia de Frida Wingre, para você ver, que já gravei aqui no canal também. E ela falou sobre esse desentendimento, desse momento aí que não queria deixar ela pregar, dirigir os cultos, porque quando o esposo dela viajava, muitas vezes ela ficava na frente dos trabalhos, e Samuel Armstrong era contra isso. Então eles tiveram esse desentendimento, mas nem por isso eles deixaram de trabalhar juntos. Eles trabalharam no jornal Boa Semente, e eles eram os redatores, escritores e tudo mais. Então trabalharam junto durante toda a vida. E ele deixa uma carta, quando o Gunnar Wingre morre, ele escreve uma carta no jornal Boa Semente e fala sobre esse episódio, fala das grandezas desse homem de Deus, desse amigo dele. Então, assim, houve desentendimento, mas isso também não fez quebrar o elo da amizade. E Samuel Armstrong trabalhou com Frida Wingre, mesmo eles tendo esses pensamentos diferentes, porque Frida era super a favor que as mulheres pregavam na igreja, que tivessem trabalho na igreja e tudo mais. Tanto é que ela escreveu até artigo sobre isso, mas eles trabalharam junto na ausência de Wingre. Quando Gunnar Wingre foi para a Suécia, eles trabalharam junto. E ele escreve elogiando a irmã Frida no seu trabalho desempenhado, essa grande mulher de Deus. Então, assim, é o que nós vemos até nos dias de hoje. Muitos irmãos, muitas pessoas têm algum desentendimento em relação a algo que se pensa que são contrários ao que elas pensam, mas mesmo assim a gente deve se manter unidos em fé uns com os outros, porque nós vamos para o mesmo céu. Esperamos que vamos, né? Todos para o céu. E que lá nós não vamos ter inimizades, né? Então, que esses pensamentos contrários não venham quebrar os elos de amizade, assim como foi com Samuel Armstrong. Não houve esse rompimento da amizade, mas havia esse contraste, né? Portanto, nós devemos buscar no Senhor nosso Deus que Ele venha nos dar graça, sabedoria, entendimento, desejo para estudar mais a palavra de Deus, assim como esse grande homem de Deus, e que nós possamos deixar essa vida de comodismo, assim como eles deixaram o seu país, a sua pátria, que lá era fácil para eles, deixou tudo e veio para o Brasil, para uma terra distante, povo diferente, costumes diferentes. E igual ele fala, né, que não tinha dinheiro suficiente nem para comer o que eles gostariam de comer, que era um dia com comida regadas a batatas e muita manteiga, que é o que eles comiam lá com mais frequência, né, na Suécia. Então, às vezes, nós temos que deixar o nosso comodismo, deixar o nosso conforto e sair para levar a palavra de Deus. Porque existem muitas pessoas sedentas necessitando ouvir nós falarmos de Jesus. Não podemos guardar Jesus só para nós. Porque assim como ele fala no livro ainda, que cada crente é um missionário. Por isso que muito rapidamente expandiu o Evangelho de Cristo aqui no nosso país. E se você chegou até aqui no final, curte esse vídeo, compartilha com alguém que gosta muito de escola dominical ou que gosta de biografia, né? Porque eu gosto bastante de biografias que nos faz conhecer um pouco mais da história do nosso país e do povo de Deus. E se você chegou até aqui, nesse momento do vídeo, comenta aqui. Você já conhecia Samuel Armstrong? Já ouviu falar sobre esse grande homem de Deus? Você sabia que ele foi fundador da escola bíblica no Brasil? Se você já sabia ou não, comenta aqui pra mim. Vou gostar muito de saber. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo livro!